Oi, Lilian Lira da Silva. Dá só um tempinho que abri agora, né? Deixar o pessoal ser comunicado. Bem, para deixar registrado, todas as nossas lives ficam por 24 horas salvo aqui no perfil da Feira do Empreendedor Digital e logo depois a gente salva lá no canal do YouTube. Lilia, hoje a gente vai ter uma concorrência forte porque eu já vi que tá cheio de lives, inclusive sertanejo dos cantores, tá cheio, tá bombando. Boa noite, Ângela. Eu vou abrir, Lili, e a gente vai batendo um papo até chegar mais gente, tá ok? Boa noite para quem tá chegando aí, Kelly. E Olá, aí, Lilia, tudo bem? boa noite. Boa noite. Tudo bom? Tudo bem, a gente abriu agora, tava esperando chegar mais gente, mas já pra gente começar. Como eu tava dizendo, a gente hoje tem uma concorrência forte, né? Porque eu tava olhando, tá cheio de lives. Tava agora Nossa, mesmo. Tem um cantor aqui da cidade que tá numa live no YouTube. O pessoal tava se movimentando para dar um apoio para ele, porque tá todo mundo prata da parado, né, casa, Lília? né? E tá todo mundo parado, né? Os artistas são todos. Então, os grandes artistas que têm como se manter, né, nessa parada, tudo bem, mas os menores, enfim. É uma nova perspectiva aí de mercado, de tudo, e as pessoas estão tendo que se reinventar, né? Eu acho que o Instagram vai começar de alguma forma a monetizar isso. De outras formas. Ele já monetiza, né? Com patrocínio e tudo mais. Mas eu ainda acho que lá na frente outras formas acontecerão. Por exemplo, olha, a gente já está, mas enquanto a gente está, né, iniciando Enquanto a gente tá aguardando o pessoal chegar, isso, mas Luiz, eu acho eu. Irapuã acabou de chegar. Oi, dona Irapuã. Boa noite, dona Irapuã. Pronto. Luiz, eu Dá acho assim, licença a ela. pensa na live do seu cantor preferido, sua banda preferida. E aí, simplesmente, você faz como um grupo fechado. E aí, Falar aí também. quem tiver interesse, participa. Muita gente vai participar, enfim. Você vai ver que lá na Sim, frente... é uma nova perspectiva do mercado. Já é real. E eu não estou monetizando ainda, Lília, porque os caras estão bebendo, né? Estão fazendo aquelas. Estão falando demais e tal. E não dá para ganhar por visualização. Pelo menos o YouTube ele não remunera por isso. Mas na hora que eles conseguirem fazer algo fechado, é uma realidade. Eles vão conseguir algum tipo de perfil fechado que você paga, entra e aí vê Já estão diretamente se da sua movimentando, casa. estão buscando ter um aplicativo próprio. Enfim. São coisas da mudança. Ontem a gente falou um pouco disso. Segunda-feira falou de mercado. Ontem a gente falou essa perspectiva de venda, que a gente tem que se reinventar. E eu tenho visto muito bate-papo aí sobre alguns termos, tipo ressignificar. Isso é a realidade, assim. Eu tenho ouvido muito as suas conversas e aqueles bate-papos seus que é com foco religioso, digo assim, Um foco com maior, com espiritualidade. espiritualidade. Passa por todas as esferas da vida. Pois é, e assim, a gente fica olhando, né? É tudo muito atual. 2, 3 mil Extremamente. anos. Pô, é tudo muito atual. No outro dia eu tava em um bate-papo com a Alessandra Gomes, Uhum. e a gente falando de como. Eu não sei se você assistiu a série da Madame C.K. Walker. É que está no Netflix, que conta a trajetória Tá na Netflix. de uma mulher da indústria da beleza. Isso, é Eu não espetacular. vi, Filha, mas eu vi o. totalmente atual. Ah, Totalmente atual. Mulher no início do século. Mulher aham. estouradora. Quer dizer, foi a primeira mulher dos Estados Unidos a ficar milionária com esforço próprio. Negra, Negra, né? Eu vi no negra, de anúncio que ela é família de negra. escravos, lavadeira. Pô,
Você tem que assistir a série e a gente bater um papo sobre É isso meio depois. aquele caso do Beleza Natural, porque eu lembro que ela começa que ela quer mudar o cabelo por conta do preconceito que já tinha lá da época do cabelo crespo, né? E aí isso tudo foi só o que eu vi no cartaz, tá? Eu não vi a série, não. Mas tem alguma coisa a ver com o cabelo, né? Que ela tenta arrumar o cabelo, deixar o cabelo bonito para as mulheres negras, não é isso? Ela dá uma identidade, né? Na verdade, já existe o produto. Poeta falar disso. É, Vamos a lá. gente agora já mudou de assunto. Ela rouba uma fórmula de uma patroa dela, só que ela dá identidade. Ela dá sentido ao negócio. Sabe? Hum, Ela bota a personalidade dela e outra, ela vira, ela se torna a propaganda. A garota propaganda do produto. E olha, ela é uma mulher feia, tá? Para os padrões de beleza, ela é feia. E ela estoura, porque ela conversa com a mulher, o público, ela direciona, sabe? Na conversa. Na verdade, assim, ela é a própria usuária do produto. Ela fez um tratamento com o produto. Ela ficou, se tratou, vamos dizer, ela ficou boa. Porque ela teve um problema de saúde. Ah, tem que assistir lá e depois a gente bate papo. Minha amiga Lília Lira da eu só Silva. não vi porque é série, não dá para assistir Só série. são quatro Não dá. capítulos. Série ocupa Quatro, muito tempo da gente. quatro capítulos só. Dá Tá pra ver. bom. É tipo um filme longo. Um filme de 4 horas. É, vamos lá, minha amiga. Nosso Uhum. bate-papo hoje é sobre geração Z. Pô, geração Z. Seus conflitos, né? Os quê? Lília, você já é conhecida aqui na Feira do Empreendedor Digital, mas de qualquer modo, se apresente para a gente. A gente vai registrar, os nossos vídeos ficam lá salvos no YouTube, então vai que daqui a um tempo alguém vai ver, né? Então, Aham. esses dois malucos lá. Ok, então. Bom, me chamo Lilian, sou administradora de empresa e também jornalista. Tenho uma atuação de 20 anos no segmento de gestão de contratos, mas com atuação muito forte em recursos humanos, que, diga-se de passagem, é justamente, eu gosto bastante, me identifico, aquela que eu tenho sempre aquele gás a mais para estar envolvida, para estar participando. Ano passado, concluí um mestrado em administração, com foco na linha de pesquisa em liderança, e gosto de bater Tá, papo sobre a vida. Oi? tá dando umas travadinhas. Tô vendo, Aí, a internet nunca foi tão Lília, demandada. ontem, eu acho que é o horário, eu estava até pensando em começar a trabalhar com os horários alternativos. Ontem, o nosso convidado também foi lá um ex-aluno de lá, e foi uma baita de uma live sobre vendas, Eu vi sabe? o início, não consegui assistir tudo. Eu vi que é um rapaz de Minas Gerais, não é isso? É, lá de Belo Horizonte. Pronto, De Nova Lima, né? Ali, onde fica a Dom a Cabral, fundação. Uhum. a fundação. Muito bom na área de vendas, coisa que assim, eu e você, a nossa vivência nunca foi tecnicamente vendas, né? E o Não, cara falar, e eu tenho lido e ouvido bastante sobre isso, porque isso vai estar em tudo, né? Na verdade, a gente está se vendendo quando está aqui. Eu estou vendendo minha ideia, você é a sua e tal. E tem algumas. Eu tenho feito alguns contatos e eu vou dizer. Essa semana foi bem intensa para mim, porque eu comecei a semana passada com a live da Suzarte. Aí veio a Patrícia falando de mercado, Isabela Suzarte falou, né, muito não, ela tem um trabalho muito legal nessa área de autoestima, sabe, da mulher e tal, e da força da mulher, principalmente da mulher depois dos 40. isso eu Aonde não assisti, mas que, sou bom. né? Não, é legal, tá lá, é uma das mais acessadas, tá? Boa noite, Reca, boa noite, RR Cakes, que é meu amigo Romulo. Sim, aí tive Patrícia Gonçalves, ex-colega nossa lá de faculdade. Ex-colega não, né? Colega nossa de faculdade. Aí veio o Leandro ontem, você hoje e amanhã tem o Alessandro. Pô, cada um de um lugar diferente, todo mundo Todo muito dia é bom. uma live.
Na verdade, não era para ter sido a semana tão intensa, né? Porque é aquilo que eu acho que eu comentei com você. A gente se desdobra, né? Para ter esse bate-papo aqui, a gente vai estudar, a gente vai correr atrás de estar informado, ver o que tem de tendência, o que tem de novidade, coisa que de repente para ver se não escapou nada, porque vai que surge uma pergunta, algum contato assim, pelo menos a gente tem ali um norte, né? Uhum. E eu tô assim, feito maluco, eu tenho um projeto para escrever e, sabe, não teve condição de abrir o cérebro para isso também. Porque eu tô lendo e ouvindo muito os caras que estão aí, né? Isso é Forte. ótimo, isso é ótimo. Mas quer iniciar o tema? Vamos lá. Oi, Samia, minha vizinha. Vamos lá. Não sei quantos que estão aqui, são meus seguidores, eu acredito Tem que pouquinha alguns gente, não. mas Hoje eu postei uma chamadazinha, uma imagem falando acerca de uma classificação de gerações. E foi bem legal, porque algumas pessoas interagiram comigo, até mesmo perguntando se não há uma definição clara acerca do período estabelecido para cada geração, porque em alguns anos se confunde, tem autores que colocam anos diferentes, então assim, não há um consenso, não há um martelo batido em relação a isso. Mas eu queria só fazer um resgate acerca do porquê de geração X, Y, Z, porque colocar o alfabeto todo nas gerações, para a gente começar a falar então sobre as características, pontos positivos, o que é que a gente pode ajudar a desenvolver o pessoal, porque vocês vão ver daqui a pouquinho que eu e Luiz Eduardo, nós não somos a geração Z. com certeza. Não somos. Com Então, certeza. o que acontece? Na verdade, a juventude ela nunca teve tanto destaque assim na história da humanidade. Esse é um fato recente, ele vem lá no início do século XX, que você começa a projetar na imagem do jovem uma relevância maior. Não era dessa forma, muito pelo contrário. Os mais velhos, eles sim eram extremamente valorizados. Os mais jovens não, tinham que crescer, ralar, estudar, trabalhar para que eles pudessem ter voz, para que eles pudessem ser ouvidos. Só que aí no século XX isso começa a mudar um pouco e acontece que a gente tem todo aquele período, Primeira, Segunda Guerra Mundial, e logo após a Segunda Guerra Mundial acontece uma explosão de taxa de natalidade nos Estados Unidos. E por conta dessa explosão de taxa de natalidade nos Estados Unidos, se convencionou chamar aquelas pessoas nascidas logo após 1945 até 1960 dos baby booms. Nós não somos essa geração, não somos. Então, assim, é um termo que se colocou, explosão de bebês, logo após a Segunda Guerra Mundial. Aí acontece uma coisa interessante. Lá por volta da década de 50, 60, um fotógrafo, ele começa a fazer um ensaio com alguns jovens, né, daquele período, né, final de 50, início de 60, e aí é a geração que veio depois da Segunda Guerra Mundial. E era uma geração tida como desconhecida. As pessoas não sabiam o que aqueles jovens pensavam. Então ele cunhou um título na capa de uma revista chamada A Geração Desconhecida. Quando a gente não sabe o X da questão, a gente não bota um xizinho? Geração Uhum. X. A geração desconhecida. E aí, logo depois, alguns outros autores começaram a estudar sobre os jovens nascidos a partir da década de 60. E aí tem um estudo de uma pessoa na Inglaterra que selecionou alguns jovens, né, ingleses, e aí constatou algumas características interessantes daqueles jovens, como eles normalmente eram contrários às regras impostas pelos seus pais. Eles não gostavam da rainha Elizabeth e eles tinham uma forte característica de contracultura. Lembre-se que nós estamos falando da década de 60, então aquele período muito forte de você se rebelar, de você questionar os dogmas, né? Tudo que a sociedade colocava como regra até então. E aí, a partir desse estudo que acabou não sendo publicado, esse estudioso se reuniu com um outro jornalista e juntos eles fizeram um livro falando sobre as características desses jovens dessa época, que ficou como Geração X.
Aí, a partir disso que a gente vai ter é o desdobramento do alfabeto, Uhum. geração Y e geração Z. Para a geração Y, mais uma vez, gente, bem importante, não há uma regra tão clara. Só pedir uma coisa, para as pessoas que estão aí, por favor, coloque um coraçãozinho desse aí, porque esses coraçãozinhos chama outras pessoas. E o tema é Ah, tão é? interessante, porque quanto mais coraçãozinho aí apertar aí do lado, eu e você a gente não tem como fazer, né? Mas Ah, não as pessoas que estão sabia. assistindo, se puderem fazer isso, se Ah, puderem dar um print e apertar o que é essa setinha aí do lado e mandar para um amigo e tal e convidar alguém, seria ótimo. É entendi. porque esse tema, ele não é um tema que a gente fala só do ambiente de negócios, né? Não. Você vai ter os conflitos, você vai ter as interações, no caso a gente vai se prender hoje muito ao complemento dessas gerações, mas não deixa de ter conflitos, né, Lídia? E não necessariamente só dentro das organizações, é no cotidiano, no dia a dia e tal. Eu sou pai de dois Z. Uhum, exato. Não vai ser só trabalho, vai ser um pouquinho também do relacionamento com eles também. Acho interessante. Então, assim, voltando, né, um pouquinho aí Aham. nesse resumão do porquê da geração, como surge, né, a geração X, aí a gente vem para a geração Y, que você tem um período mais ou menos de 1980 até 2000. Não há uma, né, aquela coisa fixa, mas o que é bem interessante da geração Y é que eles já nascem, ou estão próximos de nascer, com o advento da internet. E aí, olha só, eu e Luiz Eduardo, nós somos da geração X. Então, sem sombra de dúvida, e não sei mais quem aqui que está nos assistindo que também seja, a nossa educação, ela foi diferente da educação da geração Y e da geração Z. Não tem como. O nível de exposição de informações que nós estávamos habituados a receber, é completamente diferente do que esses jovens recebem. Então, assim, para a geração Y, a gente vai ter esses jovens nascendo naquele período, né, do sinalzinho da internet por telefone, aquela discadazinha que a gente odiava ouvir, aquele sinal que caía, o MSN, aquele tipo de coisa que hoje já está ultrapassado, mas que foi uma grande novidade, mudou a história, né, da humanidade, e que foi justamente o período que eles nascem. Eles também são tidos como geração millennials. Há uma certa confusão e até compreensível com a geração Z. Por quê? Gente, mais uma vez, mesmo que eu seja geração X, não é uma coisa tão definida numa forma que eu não possa ter algum tipo de característica que necessariamente Característica. não seja da minha Até porque é geração. você que cria o outro, né, Lídia? Você influencia, né? Exatamente. Então, assim, existem misturas. Não é nada que num formato, tá, que você não possa se ver com determinadas características. Mas a predominância é essa. Então, aí a gente avança um pouquinho aqui para a geração Z, que é aquele pessoal que nasceu lá em 1990, 2000 aqui, e esse pessoal está chegando agora no mercado de trabalho. Então, é esse pessoal aqui que a gente vai, nesse momento, focar, se delimitar em relação a eles, porque eles já nascem no mundo em que a internet já é uma realidade. Então, para eles, não existe aquela coisa, mas a gente agora vai ter e-commerce? A gente agora vai ter rede social? Não, gente, para eles, isso já é uma realidade. Então, é aquela coisa super simples que qualquer pai, mãe, tio, quem quer que seja que tenha contato com criança, percebe que é o seguinte: é incrível, um menino de 1 ano, 2, sei lá, se você deixar, ele já sabe mexer no celular, isso Essa já nasce. é a outra, né? Esses aí, porque a Z, ela não foi totalmente criada na internet, né? Ela nasceu nesse período de transformação. Essa aí que você se referiu agora, essa ainda vai dar É a muito alfa. trabalho. Essa é a alfa, chamam de alfa, Ah, geração alfa. essa vai dar muito Essa trabalho eu não sei pra o que vai gente. acontecer com ela. Muito trabalho assim. Porque eu não sei se foi eu e você conversando que a gente falou que o seu avô desacreditou da geração do seu pai, o seu pai desacreditou da sua geração, e você tem uma tendência a ter problema com a geração Z,
porque é uma geração que vem com outros propósitos, a cabeça, a forma de pensar é diferente, né? E a gente se prende muito. Você teve estagiários, eu também e tal, Uhum. e principalmente os jovens aprendizes que estavam, né? E Sim, aí a gente começa a analisar como é que aqueles meninos. Eu tive alguns, eles sempre chegaram muito tímidos, e eu também colocava na condição deles do passado. Só que a gente começou a ter uma certa dificuldade de fazê-los ter concentração sobre um a gente vai falar trabalho, disso. né? Sobre um trabalho. E eu conversava bastante, mas bastante com eles para tentar entender. A maioria, Lília, se via dentro de certos conflitos que não estavam sabendo ultrapassar, né? O desafio, ultrapassar aquela barreira do conflito. Mas continue, minha amiga, aí a gente vai. Bom, então a geração alfa a gente deixa um pouquinho mais adiante. Vamos nos concentrar então nesse pessoal, né, da geração Z, que é o pessoal que está com 20 e poucos anos. E aí, assim, vamos falar um pouquinho das características tidas como mais comuns, né, para essa geração. De cara, todos nós vamos saber que é o fato de que eles estão imersos em tecnologia. Claro que pode e deve haver diferença a depender do tipo de educação e do estilo de vida do jovem, não é, Luiz Eduardo? Então, assim, Sim. um jovem de uma cidade, né, uma cidade média, uma cidade grande no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, ele vai ter uma realidade um pouco diferente, ou talvez bastante diferente, de cidades menores, né, de cidades que têm uma economia rural, que seja, enfim. Mas a gente está se concentrando. Gente, eu só pedi para vocês apertarem os coraçõezinhos aí para chamar mais gente aqui para essa live, que o bate-papo tá bem interessante e tem muita coisa boa para a gente aprender. Se vocês puderem dar uns coraçõezinhos aí para a gente agradece. Continua ali. Então, existem diferenças, né, em relação a isso. A gente vai ter o foco com jovens de cidade, enfim, do nosso país, que predominantemente a gente vai ter esse pessoal muito imerso em tecnologia. É algo assim, meio que surreal para quem tem 40, 50 anos e não esteja tão habituado a isso, ver como eles conseguem ficar conectados ao mesmo tempo em relação a vários equipamentos. É celular, é Netflix, é estuda, é música, é o Spotify, são várias telas de trabalho ao mesmo tempo, é o telefone, é um WhatsApp. Então, assim, como que eles conseguem multifacetar a realidade? Eu acho que esse é um termo bem interessante, como que a realidade deles é muito dividida e como que eles conseguem se organizar em relação a isso, ou não conseguem, porque é exatamente o que você estava dizendo em relação a foco e atenção. E esse é um ponto que eu vou querer discorrer muito aqui nesse bate-papo, porque com a geração Z, eu acho que é um dos pontos mais delicados a serem tratados, como que eles vão lidar, como que eles lidam com isso, e não só com a geração Z, tá, Luiz Eduardo? Por exemplo, eu vou dar até muito brevemente um testemunho aqui. Eu não sou geração Z, eu sou geração X. Eu tenho que me desdobrar um pouquinho mais para ficar antenada com a série de tecnologias, né, que a gente está vendo por aí, aquele corre-corre de você estar se atualizando. Eu gosto bastante de rede social, gosto muito, porque eu gosto de interagir no pessoal e no online, o que seja, mas eu já consigo ver no meu dia a dia um certo cansaço diante de tantos estímulos que eu tenho no trabalho, na minha vida pessoal. Tem uma hora que minha mente está cansada. Sabe assim, que você só quer ver um programa mais bobinho que seja para que você distrai a sua mente. E isso, eu estou dando esse breve testemunho aqui de uma pessoa que já tem uma personalidade, enfim, espera-se, né, formada, alguém que já tem um projeto de carreira, uma personalidade constituída. Mas pensa nisso daí em relação a um jovem de 18, 19, 20 anos, que está talvez ainda na faculdade, terminando o curso, ou que está prestes a entrar numa empresa ou abrir seu negócio. Muitos deles nem querem entrar. Quem entrar em empresa? Eu quero ter meu negócio. Eu quero vender um produto no Instagram. Eu vou fazer meu curso. Esse tipo de coisa. Que é super legal, tá? Nada contra disso. Mas para que você estabeleça isso, você precisa ter... Eu separei aqui, gente. Você precisa ter Foco. foco. Daniel, agora.
Nunca foi tão falado, Daniel Goleman, porque tem uma das coisas que eu fiz assim para você duas coisas que você citou aí A Valda está comentando. Obrigada, Valda. a geração Z, nós, Lília, eu lembro quando a gente estava terminando a faculdade, eu estava pagando mercado de capitais e o professor Ari foi lá e fez uma enquete. Todos os alunos da sala, com exceção de mim, iam abrir seu próprio negócio, faculdade de administração. Quando chegou na minha vez, eu achei que ia ser o bambambam, né? Disse assim: não, eu quero trabalhar para eles. Todos eles vão abrir negócio, eu quero trabalhar para eles, aprender e errar no negócio deles. E 5 anos depois, aí eu, sim, minha aventura é abrir o meu negócio. Nunca fiz isso, né? Primeira empresa, eu passei 10 anos. Mas, enfim, a gente precisa, você falou de foco, nunca foi tão falado que a gente precisa, o máximo é diminuir essas distrações. Você já está cansada, né? Se sente cansado certas vezes. Sim. Imagina a molecada que desde mais cedo, né? Tipo, a gente começou as redes sociais mais tarde. E essa galera, vamos, quando chegar na nossa idade, pô, então o primeiro ponto é a quantidade de distrações, né? Essas distrações atrapalham, é isso que o Daniel Goleman fala. Eu nunca vi tanta gente falando sobre o Daniel Goleman nesses últimos dias. Deixa eu citar aqui uma frase dele. Eu resgatei o livro dele, né? Quando a gente pensou na live, eu disse, gente, eu tenho que abordar esse livro. Eu li em 2014, e aí eu estava folheando, que eu sempre registro, risco o que eu gosto muito no livro. Tem duas frases aqui dele sensacionais, olha só. A riqueza de informações cria a pobreza de atenção. Então, se a gente tem tanta informação, mas a gente está pobre de atenção. E aí, olha só, olha a outra frase dele. Pensar profundamente exige manter a mente focada. Como nós vamos desenvolver nossas habilidades plenas? Eu vou focar no trabalho, na carreira. Não importa se é trabalhando para alguém ou abrindo o meu negócio, tranquilo, mas eu preciso me dedicar àquilo. Então, assim, como que eu vou fazer isso se minha mente está tão estimulada com tanta coisa que eu não consigo entrar no estado que se chama estado de flow? O fluxo, né? Que é quando você Claro, claro. você está tão imerso naquilo que você gosta de fazer, naquilo que você sente que você tem habilidade para fazer, porque assim, você se sente capacitado para aquilo, você esquece. Você esquece do mundo, você esquece que tem fome, você esquece que está com calor, você esquece de tudo. Porque, assim, aquilo dá sentido, né? Aquela tua atividade. E aí a gente entra, eu estou indo rápido, mas a gente vai parar e vai voltar, Luiz Eduardo. A Eu tô gente vendo a entra. professora Valda aqui, daqui a pouco a gente vai interagir com ela. Ah, beleza. A Darlan tá aí na live também, um abraço para Darlan. A Vai, continua. Catiane também, eu vi aqui, minha amiga lá de Catu, Darlan. Ah, Beleza, pessoal. É Catiane a minha amiga também? Eu não tô vendo direito Não essa sei se foto. você é amigo dela, lá de Catu, a Catiane. Ah, Não sei se você é amigo dela, minha eu sou amigona. amigo de todo mundo de Catu. Isso aí. Luiz, aí a gente vai entrar num outro ponto da geração Z, bem interessante, quando eu falei de entrar em flow, em fluxo, que é de você, assim, estar tão imerso naquela atividade que você vê sentido, você vê propósito naquilo que você Não. está fazendo. É uma outra característica que essa geração procura muito, e eu acho super bacana, tá, gente? De você fazer o trabalho, que, claro, você precisa ganhar dinheiro, é lícito ganhar dinheiro, ganhem dinheiro, não faz mal ganhar dinheiro, contanto que ele seja um trabalho honesto. Mas a geração Z ela precisa encontrar um propósito maior, além do dinheiro, para aquilo que ela está fazendo. E eu acho isso assim sensacional de você ter a expectativa de deixar um legado daquilo que você faz com a habilidade, ou da sua mão, ou da sua mente, ou seja lá o que for. Então, assim, fiz um resumo, mas vou deixar você fatiar um Eu só pouco a quero, minha fala. eu quero falar um pouquinho aí do comentário da professora Valda. É o seguinte, ela tá falando, eu não sei se você viu o comentário, ela tem os alunos dela e ela trabalha com esse público, tá? E uma das questões que eu tenho visto muito, eu gosto muito do que diz o Chininha Chique. Essa geração, você não vai ter como
querer que ela trabalhe diferente. Ela não vai se aprofundar. Isso é fato, infelizmente. A gente tem que incentivar, tem, o aprofundamento, mas os diálogos eles vão passar, Lilia, a você fazer análise em uma frase. Eu não sei se é fato, eu não sei se é fato ou se eu sou bastante otimista, eu sou muito otimista, mas eu acho que nós, enquanto professores, enquanto profissionais que vão receber ou trabalhar com a geração Z, eu acho que nós teremos que nos desdobrar para estimulá-los da forma mais correta possível, para que eles percebam a importância de se aprofundarem, de lerem, de estudarem. Porque, assim, mais uma vez, Luiz Eduardo, eu acho que o grande problema que a gente tem é moderação, é equilíbrio. Tem coisas super bacanas da geração X e tem coisas bem bacanas da geração Z. O que eu acho que falta sempre é de você fazer esse intercâmbio, essa mistura das coisas positivas e fazer um casamento bacana disso, Lília, entendeu? a professora Valda falou assim, o pessoal não sabe nem passar um e-mail e, no entanto, são expertos em redes sociais e tal. Há uma tendência muito forte que você troque a escrita pelo vídeo, pela fala, sabe? Não vai ter mais aquele aprofundamento, e os que se aprofundarem são os que vão se destacar, né? Aqueles que se apropriam de um conhecimento vão se... Então, em É tese, isso. seria mais fácil. Porém, o que a gente vê nas redes sociais e tal, são os algoritmos. Ei, você está ouvindo aqui o meu sacaninho? Deixa ele participar. É. Aí são fogos aqui na rua, que aqui tudo é. Aí você é ótimo pra isso pra ela realmente é, viu? Então, Lígia, na fala do Chico essa semana, ele dizia que é caminho sem volta, não tem, você tem que se adaptar e você tem que aceitar certas coisas. Assim como a nossa geração foi criticada pelos pais, pelos avós e tal, há um choque, há um choque. Eu vi um bate-papo com a VP da Heineken, onde ela disse que para diminuir esses conflitos, ela começou a ter. Eles abriram muito para ter no corpo técnico, nos profissionais, uma mistura. Então, tanto contrata o cara lá de 50, 60 anos, como o molequinho lá de 20, e aí vai. Em relação à religião, ao que a gente entende como raça, como, Uhum. sabe, que é cor, e tudo misturado, que é para ver o respeito e a interação. E aí, sim, aqueles que conseguem se posicionar e liderando os demais, porque eu acho que não tem outro caminho a não ser a liderança, por exemplo, né? Eu Então, também eu sou um acho. professor, estou em sala de aula, que é o caso da professora Valda, que também é leitora do Gold. Estou em sala de aula, se eu não conseguir a atenção desses alunos, me enxergando, como diz a Catiane aqui, como uma inspiração para eles não vão nem me ouvir, né? Vão me boicotar o tempo todo, na verdade. Concordo com você em relação a isso. E bacana você falar esse exemplo aí da Heineken. Tem um filme aí de, acho que tem uns 3 anos, tá no Netflix, é O Estagiário, que é quando se Sim, o contrata um estagiário. senhor, né, para interagir. Enfim, é um programa lá da Esses dias empresa. voltou aí, tá todo mundo falando do filme novamente, porque alguém fez um comentário, alguém famoso aí, que falou desse filme. Tá Ah, isso todo eu mundo não assistindo novamente. Mas já assisti esse filme até na sessão da tarde. Ah, tá. Isso eu não estou sabendo. Mas, enfim, Excelente filme. eu acho essa interação muito bacana e eu lamento muito das empresas não propiciarem isso. Eu não gosto dessa ideia de você supervalorizar determinada geração, né, em detrimento da outra, porque terão pontos positivos de cada uma Sim. delas. Então, olha só, a gente tem aí da geração Z, como a gente começou a falar, a falta de foco, essa falta de atenção. Tem uma outra coisa, eu não estou querendo ninguém engessado, mas, queridos, uma certa postura, ela faz bem, sabe? É legal para a gente interagir em sociedade, inclusive a interação, né, corpo a corpo, como até a interação também pela internet, tá?
certos tipos de linguagem, até pela internet, elas são inadequadas. Então, assim, ok que a linguagem ela é outra, a postura ela é outra, mas minimamente existe um status quo, sim, a ser mantido. E eu acho que à medida que esses jovens vão entrando no mercado de trabalho, quer seja como empregador ou como funcionário, eles vão ter que lidar com isso. Óbvio que, gente, olha só, eu não estou falando aqui daquilo que é exterior e que é tolo. Como, por exemplo, eu vou contratar alguém que tem tatuagem. Por favor. Eu não vou contratar Só alguém que passar. tem um piercing. Por favor, né? E isso aqui, isso é bobagem. Eu não estou me referindo a isso. Eu estou me referindo a você ter um tipo de postura, de comprometimento, de aprendizagem no local onde você está inserido, de você se envolver com as pessoas daquele local. Porque, assim, é uma outra dificuldade que o pessoal da geração Z vai ter de se envolver, de se conectar face a face com o outro. Pela internet parece que vai, mas o mundo não é só isso. Em algum momento você precisa ter essa interação. Então, eu acho que isso é uma dificuldade muito grande e que o pessoal da geração Z, eles deveriam se preocupar e se desenvolver em relação a isso. Certa vez, Luiz, eu li em algum lugar, não vou lembrar, que o Steve Jobs proibia que os seus filhos, falta de empatia, isso mesmo, Valda, é isso aí. O Steve Jobs proibia que os seus filhos, que eram pré-adolescentes, determinadas horas com smartphone. Eu digo, gente, como é que o cara, o criador disso praticamente, enfim, e ele proíbe os filhos de passarem determinadas horas do dia com isso aqui. Então, peraí, então tem alguma coisa aqui que é um problema. E tem mesmo, porque além disso que a gente falou, Luiz Eduardo, da questão linguagem, postura, falta de atenção, né? Falta de foco, essa situação toda vai gerar para esses jovens uma dificuldade grande deles terem postura e deles se desenvolverem no campo da cognição. O nível de aprendizado deles, claro que vai ser mais baixo, tende a ser mais baixo, não é porque eles não são inteligentes, não é? Eu não estou dizendo isso. Mas afeta a cognição. Isso aqui, 24 horas por dia, não tem como não afetar a nossa cognição. Não é só da geração Z, não, tá? É de todo mundo. Porque, olha só, a gente tem tantos estímulos que a gente é tomado o dia inteiro por N mensagens e informações. O que que a gente faz para a gente, no afã de querer dar conta de tudo? A gente lê tudo muito rapidamente. E no que a gente lê tudo muito Eu tô rindo rapidamente, aqui, sabe por quê, Lili? Porque com essa pandemia, as reuniões online, elas se tornaram muito comuns, né? Todo mundo está fazendo reunião online e tal. Eu acho sim, que os aplicativos, inclusive, os valores de mercado estão lá em cima, né? Porque eles estão sendo muito utilizados e tal. E eles já detectaram que a reunião online, ela prende muito mais a atenção de quem está participando da reunião do que a reunião presencial. Porque na presencial, eles estão com o celular. E na online, tá todo mundo na tela porque o celular está ocupado. a que nível nós chegamos? Porém, Lilia, não tem como você chegar e dizer, tira o celular. Não. Não. É, é, não sabe o que é que me deixa assim? Pô, quem fez a geração Z fomos nós. Valeu, Verdade. Walter. Um abraço. Obrigado por sua participação. Essa live vai ficar salva aqui e depois a Ah, gente ok. salva no canal do YouTube. O canal do YouTube chama-se Inspiração Coruja. Tá lá o link na bio da Feira do Empreendedor Digital. Quem criou a geração Z, Lilian, fomos nós e nossas frustrações. Aliás, um pouco antes. Porque não necessariamente somos nós os mais afetados. Nós somos o finalzinho da X, entendeu? Nós somos o É, final da X. isso. A X, ela vem lá Obrigada. dos anos 60. Ela vem lá dos anos 60 e tal. Nós somos o final da X. Eu sou 74. Uhum. Eu sou E, 76. pois é. E a gente se prendeu muito às carências dos anos 80. Os anos 80 foi aquele boom, aquela loucura e tal, tal, tal. Mas havia muita. A gente tinha muito problema em relação à nossa relação com nossos pais. Elas não eram
tão quanto a gente tentou fazer com os nossos filhos. E aí a gente abriu. Abriu demais para eles, né? Mais, Lília. Ah, perfeito. E aí vem um avanço tecnológico exagerado, né? E só piora, porque a segunda-feira mesmo a gente já estava falando sobre esse planejamento das organizações, que elas não são mais há 5, 3 anos, não. Você faz um planejamento e vai ali, ó, continuamente replanejando, analisando e construindo em cima daquela base. Porque é tudo muito rápido. E a tecnologia, e agora? Com essa pandemia, que a gente já sabe que avançou aí, já tem gente falando que nós vamos avançar 10 anos, que aquelas pessoas que se recusavam ao e-commerce, já é realidade, vão, né, que é o que está acontecendo, delivery bombando, o comércio se transformando. A gente via até pouco tempo atrás o pessoal reclamando do custo fixo dos comércios, porque as pessoas já não vão mais, elas compram pelo smartphone. Você vê o exemplo da Magazine Luiza, estouradaço. Tem loja física em quase tudo quanto é canto, mas 60% do que elas vendem, do que a Magazine Luiza vende é de e-commerce. Então, quem não era adepto já vai entrar. E aí, mais vezes ainda, o celular fazendo parte da sua vida. E quanto mais ele faz parte, mais ele toma conta de você, porque é aplicativo para tudo quanto é coisa. Então, essa molecada já é boa disso, e a tendência é que realmente o espaço deles se amplie, que é o que vem aí os netos, né? Que é os molequinhos que você falou aí de 1 ano, que quando Os eles pegarem alfa. esses alfas, pô, sabe? Nesses dias todo mundo já tá falando uma língua só, que vai ser o inglês, Lívia. Isso, verdade. Porque quem não tem. Tá todo mundo dizendo, quem tiver agora é a hora, porque tem uma frase que eu ouvi essa semana, que eu tô com ela assim. Quem já vinha adoecido vai jogar a culpa na crise, mas a crise ela vem só para equalizar. Quem já vinha adoecido vai adoecer. É o caso dos problemas psicológicos, principalmente. Por isso que segunda-feira o bate-papo vai ser sobre o porquê a gente tem tanto medo, a gente ignora tanto o invisível. É É legal. exatamente essas coisinhas assim que a gente vai ignorando, vai deixando. E a geração Z é fruto das nossas frustrações. Você falou uma palavrinha que eu ia colocar aqui em seguida, frustração. E aí eu vou trazer uma metáfora bem interessante. Você lembra do metiolate? Sim. Você lembra que quando a gente ia brincar, o que quer que fosse, né? Aí nós nos machucávamos, coisa normal da vida de uma criança, né? Da geração X. E aí, quando chegava aquela hora, que hora terrível de colocar o metiolate, porque parecia que o metiolate doía mais do que a queda que a gente tomou. O que é que o metiolate fazia com a gente? Ele machucava, né? Assim, para sarar, doía. Para sarar, doía. Luiz Eduardo, como é o metiolate hoje? Pois é, ela até cheirinho, eu acho que ele tem. Deve ter cheirinho, ele deve falar É uma inglês, massagenzinha, né? ele deve ter hidratante, amaciante. Gente, não dói. E aí, eu estou usando essa metáfora do metiolate, porque é o seguinte: não tem como nós amadurecermos enquanto pessoas profissionais se nós não passarmos pelas dores e frustrações da vida. Se tiver um metiolate que não doa em nós, vai chegar um momento em que a gente vai ruir, a gente vai Lívia, cair. Para levantar vai ser mais difícil, tá? então agora complete a frase, porque eu não sou o expert nisso. O quê? O que foi que Jesus pediu para Deus? Que Jesus pediu a Deus? Jesus, Jesus Cristo pediu para Deus afastar o Calvário, foi alguma coisa assim? Ah, afasta de mim este cálice, se Afasta possível de mim. for. Mas Isso aqui é. seja feita a sua vontade, não a minha. E aí ele tomou Mas o cálice. pediu como todo filho pediria, para não Sim, ter a sim, dor. sim, Foi que Deus sim. respondeu, Ele não afastou o cálice e porque era Cristo, de necessário. modo muito resignado, tomou o cálice, né? Da sua morte, da sua crucificação. E aí, a gente falou sobre isso lá na live, eu e Laércio, falando E sobre a aí, importância da pronto. dor, do sofrimento, da Só frustração. aí o que acontece com os pais da geração anos 80? Evitam que seus filhos sofram. Pronto, esse é o ponto.
Esse é o ponto. E Então, aí, Luiz quando faz Eduardo, eles não isso, colocam para eles. Olha, queridos, eu não posso falar com propriedade porque eu só sou que não é tia, mãe, tá? mas eu sou pai. Eu sou tia de 4 meninas. Eu sou tia de 4 meninas, não sou mãe ainda, mas vou falar da minha posição de filha. Não é porque Dona Irapuã está aí, mas Dona Irapuã e seu Zé Manuel sempre me estimularam muito e nunca me pouparam de certas dores. E quando eu olho para trás, eu vejo como foi importante eles não me pouparem de certas dores e de me deixar evoluir para que eu pudesse realmente alçar o meu voo. Então, olha só, com 22 anos de idade, eu saí de casa, já tinha me formado em administração, em jornalismo, tinha vivido a vida inteira com os meus pais lá, toda bonitinha, mimadinha, gente, era desse jeito. Mas saí de casa. E quando eu entrei no mercado de trabalho aos 22 anos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Claro, óbvio que eu não tinha o conhecimento, não tinha a técnica, não tinha a desenvoltura que a gente vai construindo com o passar dos anos. Óbvio que eu não tinha. Mas a postura e o comprometimento e a vontade de crescer que eu tenho hoje era a mesma que eu tinha quando eu tinha 22 anos de idade. Para mim era assim, eu vou entrar aqui onde eu estou entrando e eu vou fazer dar certo. Eu vou me comprometer, vou me dedicar, vou me empenhar e eu vou fazer isso aqui dar certo. E que bom que eu tinha segurança que se não desse certo eu poderia voltar para casa dos meus pais. E assim, tive N frustrações, como todo mundo tem N frustrações na vida, ninguém é imune a isso. Mas Uhum. você ter uma educação que te livra disso, gente, isso é muito terrível. Olha só, aos 22, 23 anos já era assim, eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que pagar a luz, eu tenho que fazer a feira, até hoje aprendendo sobre essas coisas. E aí quando você, e eu até posso entender de pai e mãe que, poxa, tem aquela coisinha linda que é proteger, né? Gente, eu posso compreender isso, mas é Na necessário verdade, sabedoria. todos os pais que puderem proteger seus filhos, eles vão proteger. Isso todas as gerações. Só que E naquela deve. dos anos 80, a gente era mais. A gente não tinha nem tanta informação. A gente não, que eu não sou não me considero, eu acho que eu sou anos 90. Mas os anos 80, eles eram reprimidos. Os pais não tinham, não podiam fazer por eles porque não podiam, Lilian. A geração anos 80, quando ela veio, ela começou a poder fazer pelos filhos o que não faria, os pais deles não fizeram por eles. Aí, eu fui falar isso outro dia, tive um problema seríssimo na minha família, porque um primo meu não aceitou hipótese Mas é alguma. verdade, é a falta de moderação. Então, assim, Só de que um para lado, toda pessoas que regra é foram exceção, né, reprimidas, Lili? de um Então, lado, eu estou pessoas dizendo assim, reprimidas, depois outras que soltam de vez. e para toda regra é exceção, né? Então, se ele não se sentiu dentro desse comentário, para mim, tudo bem. Eu estou falando em relação lá ao meu primo que se chateou porque eu falei isso. Mas, de fato, eu vi essa reportagem e eu concordei totalmente, que eu vi lá índices e embasamento técnico, assim, de que, de fato, a geração dos 80 e foi, ela teve acesso, o Brasil começou a ter a abertura, né? Começaram a vir os importados e tal, e veio para os anos 90, mas a gente não tinha dinheiro. O pessoal não tinha dinheiro para consumir tudo que queria. Então ficava aquela frustração de ver e não poder ter. Aí quando eles começaram a poder ter, Deram aí foi demais. possível. Deram demais. E aí, olha que interessante, o maior público com o qual eu trabalho não é a geração Z, ele é um público menor, tá? Enfim, mas desse público da geração Z com quem eu trabalho, né, jovens aprendizes, estagiários, eu acho muito interessante que predominantemente eles chegam muito acuados, tímidos. É como se faltasse, deve faltar para eles mesmo aquela capacidade de conversar, porque eles não conversam, gente. É só Eu aqui. vou falar outra coisa. Eu vou falar outra coisa. Todos os casos com quem eu tive acesso de a molecada trabalhando comigo, um, um apenas tinha a família toda, o que a gente chama da família estruturada, mas assim, não que o fato de serem separados haja algum Sim, problema com isso, sim. não. Mas os que tinham ausência de um dos, principalmente, a maioria deles era ausência paterna, né? Tinha uma dificuldade tremenda em relacionamento. Até riam, brincavam com você, mas quando você começava a puxar, vinha
a questão. Eu sempre ouvi deles. Eu estou contando aqui, vou colocar um universo de 10 meninos e meninas, aonde todos os que tinham um desvio um pouquinho era a ausência do pai. Eu não duvido disso de forma nenhuma. Então, como isso, aliado com esses outros fatores que a gente está colocando aqui, vai interferir sim no local de trabalho? Não é questão aqui de ser extrovertido ou introvertido, tá, gente? Muito, pelo amor, muito longe disso. Cada um tem seu temperamento e deve ser respeitado por isso. Eu estou falando dessa capacidade de você conversar, negociar, se expor na empresa daquilo que é devido e de se colocar como um profissional que está ali disposto para aprender e interagir. Não, eles chegam, parece que vão quebrar. Parece que vai quebrar, Luiz Eduardo. Eu disse, meu Deus, eu lembro quando eu comecei a Tu fica comparando estagiar. com a gente, né? Tu fica Hã? comparando com a gente, né? Quando eu comecei a estagiar, eu estagiei no Senai e no Sebrae. Gente, eu cheguei lá com uma vontade de aprender, de querer saber fazer tudo ali e com a disposição para isso, de conversar com as pessoas. Eu disse, gente, Tem o que uma coisa, acontece uma agora? oportunidade que a gente teve, Lilia, que eu acho que foi assim extraordinário. Foi a primeira geração. Vamos considerar a primeira geração, a nossa geração, quando a gente chegou em Catu. Aquilo ali foi de um aprendizado para a gente, porque a gente tinha a gente e a gente. Era um apoiando o outro, um monte de menino, e É. tivemos bons guias, né? Não Sim. tivemos guias, assim, pessoas que nos orientaram de forma excelente. Deixa eu só fazer um adendo para aqui, aí você vai continuar. Essa é uma dica sensacional para a geração Z, para qualquer outro. Procure bons guias. Preste atenção ao seu redor. Quem são as pessoas que você identifica que, né, que tem sucesso, que sabem fazer, que são honradas ao fazer o que fazem? E se espelhe nessas pessoas, conversa com essas pessoas, pergunta o que é que elas têm, imita o que essas pessoas têm de bom. Não inventa a roda de novo, não. Vê o que tem de bom e, claro, coloca suas características pessoais nisso. Gerações que não são Z, incentivem, se deem a oportunidade de entender a Z. Tragam eles para perto, sejam exemplos para eles. O Verdade. critério sucesso, o critério Verdade. para ser exemplo deles, não é mais aquele cara, Lília, que acumulou, acumulou e acumulou. É aquele cara que guia, que de fato tenta entender o humano. A gente bem fala que as questões humanas hoje elas começaram a ter uma proporção, uma necessidade, né? De tanto se Graças falar a em Deus. tecnologia, as questões humanas de fato vieram para ficar e a humanização em tudo está sendo assim o topo, né? Graças a Tem Deus. essa, a professora Valda ela saiu, mas ela falou lá de empatia. Eu espero que ela volte a ler. Ana Ardigas é uma pessoa, eu vou chamar de escritora, né? Ela lançou um livro aí sobre gestão de relacionamento. Lília, a mulher é fantástica. Eu vi uma live dela essa semana e comecei a acompanhar tudo dela para começar a entrar nesse universo, né? E ela não fala que em primeiro plano está a empatia. Em primeiro plano, para você sentir empatia pelo outro, você tem que se conhecer. E se E tratar bem, né? isso. Como é que eu vou ter a capacidade de me colocar se eu nem sei quem eu sou? Como é que eu vou pensar no outro? Senão eu vou ter essas confusões, né? Principalmente, aí primeiro é se conhecer, o autoconhecimento, aí a consciência do fato sobre tudo, sobre aonde eu estou, por que e tal. Além de mim, a consciência do que é que eu vou levar para o outro, o que é que o mundo eu posso agregar, essas coisas. Fantástico. Até baixei um e-book dela sobre empatia, mas ela disse que para você ter empatia tem todo. Aí vem aquela outro bate-papo que a gente leu, aquela outra, a live, né? Onde se fala da meditação. E eu achei aquilo também fantástico, porque você está falando de neurociência, está falando de evolução, falando. Aí volta, que é a mente. Meditação. Pô, Lívia, humanização, meditação, gerações, conflitos, tal. Cada dia que passa mais respeitando o próximo, o diferente, né? Aceitar o diferente e tal.
Pô, isso aí é uma salada E assim aí, que se você pegar essa salada bacana e juntar com habilidades técnicas como essas de internet, de e-commerce, do que for, enfim, olha como você vai colocando uma pessoa, sobretudo uma pessoa, e em seguida um profissional que tem uma amplitude maior, né, para a sociedade, para ele mesmo. Luiz Eduardo, essa coisa aí que você colocou do autoconhecimento. Eu lembro de uma frasezinha que virou padrão aí com os mais jovens, que eu detestava, tá? Era uma expressão que você, mais ou menos, você falava assim: e aí, Lilian, tudo bem? O que você tá sentindo? Eu, sei lá, tipo assim, eu tô meio. Assim, sabe um tipo assim que não diz o que é o tipo assim? Aí minha mãe tá colocando aqui, olha, colocou que essa geração deve focar mais no português e não escrever com tantos erros. É verdade também, tão grave quanto errar tanto no português, sabe o quê? É a falta de vocabulário ou a deficiência de vocabulário. Eu estava falando hoje aqui que um mundo onde tenha menos palavras, é um mundo menor. Então, assim, se tudo nosso é muito rápido por conta desse estímulo de informação e a gente não se coloca a conhecer universos, histórias, palavras, vocabulários, enfim, ler, mas ler com atenção, Luiz Eduardo, o nosso mundo vai ser muito pequeno. E quanto menor for o nosso mundo, menor somos nós. Então, eu acho que a geração Z e qualquer um de nós que esteja contaminado com esse vírusinho da hiperconexão, que tem o seu malefício, a gente devia prestar atenção e voltar um pouquinho nisso e ter moderação no uso das coisas. Não é abolir a internet. Eu amo a internet, gente. Não tem como fugir disso. É bacana. Mas a gente precisa ter moderação no contato com o outro, de meditar, de se conhecer, de estar lendo, de estar se envolvendo, de ouvir. Gente, ouvir a história de alguém, pode ter certeza, é mais rico do que estar seguindo a história de uma pessoa que a gente nem convive. Siga a história da pessoa, mas se conecta com alguém que está perto de você também. Também. Não é e ou. Na verdade, não é ou, né? É e é ou. somar, Faz as duas agregar. coisas. Entendeu? Minha Eu acho que amiga, é isso. você acredita que o nosso tempo está acabando? Ó, Tem mais 2 minutinhos. Fique à vontade aí, faça suas considerações. Eu quero avisar que a live vai ficar salva na Feira do Empreendedor Digital, essas 24 horas, e ainda hoje deve estar lá no canal do YouTube, canal da Inspiração Coruja, que o link está na bio. Fique à vontade A e Catiane está aqui falando que os jovens não se preocupam em criar relações, não sabem nem como falar com eles. Gente, com minha sobrinha, às vezes eu tenho esse tipo de dificuldade. E aí eu vou tentando estimulá-la com certas histórias. Gente, eu vou contando história mesmo, como se fosse para pescar a pessoa, a curiosidade dela, porque é isso que a internet faz. A internet tenta pescar a nossa atenção. Então a gente tem que se desdobrar para pescar a atenção da pessoa em relação a isso. Bom, ó, eu amei o bate-papo, Luiz Eduardo, sempre bacana. Obrigada a todo mundo que esteve com a gente, Catiane, minha mãe, o Darlan entrou e outras pessoas que eu não tenho prazer, não tive o prazer ainda de conhecer. E até a próxima. muito obrigado, Leila. Fico feliz. Você já é parceira aqui e vai vir outras e outras vezes. Tomara, E tem estou um à monte de coisa para a disposição. gente discutir e conversar aí no privado, que tem umas coisas evoluindo. Estou bem feliz, estou bem satisfeito. Oba! Abração aí para todo mundo. Obrigado, Outro, boa querido, noite. beijo pra Kátia, tá? Beijo. Ela Beijo tá pra aí, dando todo uma mundo. olhada. Tchau, tchau. Tchau.